paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Está pronto para ouvir a voz de Deus, para conosco nessa noite? Não se ligue com Deus nessa noite, não fale com ninguém. Fale apenas com o Espírito Santo, que Ele tem uma mensagem para o teu coração nesta noite. Levanta a mão para cima então. Pai querido, Pai Santo, aqui estamos, ó Deus, na tua presença, Senhor, mais uma vez. Pai, temos certeza que tu já preparaste o banquete para a tua igreja. Temos certeza que o teu Espírito já está pairando sobre o teu povo. Pai querido, fala conosco uma vez mais de pertinho, Senhor. Queremos sair daqui alimentado, queremos sair daqui forte, Pai querido, para poder caminhar mais uma milha contigo, Senhor. Usa teu servo, Senhor, pastor Lauro, em tuas mãos, como tens usado sempre. Eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, irmão Edson. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Aproveitando, irmãos, que nós estamos de pé. Aleluia. Eu tinha o desejo no meu coração de dar uma palavra para o irmão Passo, né? Mas já tinha uma programa. Mas ele vai voltar aqui novamente. Sempre onde estou. Sempre quando ele vem para cá, para Cristo, ele nos visita. E na próxima vez ele vai nos trazer uma mensagem da palavra de Deus para nós também. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, meu querido irmão. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Livro de Salmos. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo de número 32. Aleluia. Capítulo 32 do livro de Salmos. Glória a Deus. Versículo 3. Vamos fazer a menção da palavra de Deus. Até queria ter começado mais cedinho, mas Deus sabe todas as coisas, né? Salmos capítulo de número 32, versículo de número 3 e o 4 e o 5, que diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. A igreja pode tomar seus assentos. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos em um culto de ensinamento da palavra de Deus. Precisaria, meus queridos irmãos, ter mais pessoas aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Eu gosto muito também de ouvir a palavra de Deus quando os irmãos pregam, quando os irmãos falam a palavra do Senhor. E nesta noite, meus irmãos, nós vamos falar de um homem de Deus, que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, mas ele pecou. E ele quis encobrir o seu pecado. Ele quis esconder aquilo que ele praticou contra Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos dar como título dessa mensagem nesta noite: pecado oculto ou pecado escondido traz prejuízo para a vida espiritual do crente. Aleluia. Pecado oculto ou pecado escondido traz prejuízo espiritual para a vida do crente. Louvado seja Deus. O capítulo 11, meus queridos, do livro de 2 Samuel, registra o pecado e a queda espiritual que teve um homem de Deus, como eu já disse, por nome Davi, que era rei de Israel. Era um homem considerado um homem que tinha o seu coração segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele tinha o seu coração segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz, mas ele deixou muito a desejar na presença de Deus. Quando o seu exército, o exército de Israel, foi para a batalha, foi para a guerra, foi para o campo de batalha, Davi, como rei, meus queridos, ele devia ter ido junto com o seu exército, com os seus soldados, mas ele não foi. Ele não quis ir para a batalha. E nos diz o versículo 2 que Davi, ele ficou em casa dormindo, aleluia, enquanto os seus soldados, enquanto o seu exército estava no campo de batalha. Davi, naquele momento,
soldados estavam combatendo o inimigo, Davi dormia um sono sossegadamente dentro do seu palácio. Parece que nada estava acontecendo, parece que tudo estava bom para Davi, mas não, aleluia, porque o seu exército estava no campo de batalha, travando uma guerra renhida para defender a sua nação. E nos diz a Bíblia que na hora da tarde, quando ele levanta-se daquele sono, meus queridos, Davi, ele começou a passear no terraço da casa real, ele começou a passear no terraço do palácio, e lá do terraço do palácio, aleluia, a Bíblia diz que ele viu alguma coisa que encheu o seu coração de maldade, que encheu o seu coração de malícia. A Bíblia diz que ele viu uma mulher se banhando, e o mais, aleluia, tenebroso é que ele cobiçou aquela mulher. Aleluia. Crente ocioso, meus queridos, crente que às vezes deixa as coisas de Deus de lado, aleluia, trocando por outras coisas que não agradam os olhos de Deus. Ele comete coisas que não agradam os olhos do Senhor. E ele foi tão ousado, era um homem que já tinha perdido o temor de Deus na sua vida, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, perde o temor na sua vida, ele faz coisas absurdas, meus queridos. E Davi cometeu esse ato tão terrível. A Bíblia diz que ele cobiçou aquela mulher, e ele trouxe esta mesma mulher para o seu palácio, e ele ficou com ela, e por fim ele ainda mandou tirar a vida do esposo dela. Aleluia. Aleluia. Agora o homem que, conforme 1 Samuel capítulo 13 versículo 14, é um homem segundo o coração de Deus. Agora ele tinha pecado, ele caiu em pecado, meus queridos, porque ele perdeu o temor de Deus na sua vida. E o Salmos capítulo 32 que nós temos lido descreve as agonias, a penalidade que o pecado oculto produz na vida de um homem e de uma mulher que já provaram a presença de Deus na sua vida. Davi ele próprio diz que ele quis encobrir o seu pecado, ele quis esconder o seu pecado, meus queridos, aleluia. Mas Davi esqueceu de uma coisa, que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e os olhos do Senhor tudo vê, aleluia. Só que quando ele quis esconder o seu pecado, a mão do Senhor veio sobre ele, e ele teve que se curvar diante de Deus e clamar pela sua grande e infinita misericórdia. Aleluia. Tem pessoa que peca, fica tranquilo, fica escondendo o pecado no seu coração, aleluia, não se humilha nem para Deus, quanto mais, aleluia, para o seu obreiro, para o pastor, seja para quem for. Louvado seja Deus. Foi assim que aconteceu com este homem. Ele pecou e quis esconder até mesmo de Deus a sua culpa, o seu pecado. E o tempo que Davi ocultou o seu pecado e não reconheceu, não confessou aquilo que ele praticou diante de Deus, Davi perdeu as coisas mais lindas para a sua vida. Porque Deus não abençoa, irmãos, seja lá quem for, pessoas na igreja, aleluia. Ah, pastor Lauro, mas eu canto, eu prego, eu faço isto, faço aquilo. E como é que está o coração?
Não tem alguma coisa escondida lá dentro, meus queridos? Será que alguém de nós aqui nesta noite, aleluia, será que não tem algo lá dentro que precisa ser confessado, que precisa ser revelado? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, meus queridos, muitas pessoas perdendo a graça de Deus, muitas pessoas perdendo a comunhão com Deus, muitas pessoas deixando até de servir a Deus com fidelidade, porque tem algo escondido dentro dele ou dentro dela, mas eles se esquecem que a misericórdia de Deus é muito grande e Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Davi perdeu muitas coisas lindas para a sua vida. A primeira coisa que Davi perdeu foi a felicidade. Aleluia, foi a alegria. Qual crente, meus queridos, que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia Sagrada, que é feliz, aleluia, com pecado oculto, com pecado escondido na sua vida? Quem é feliz? Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que Davi perdeu, ele perdeu a saúde, meus queridos, porque pecado oculto, pecado escondido, deixa o crente doente, tanto na alma como no corpo físico. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que Davi perdeu, ele perdeu a paz de espírito, ele perdeu a tranquilidade. Quem tem paz de espírito, quando a voz do Espírito Santo fala com ele ou fala com ela, que ele está em falta ou que ela está em falta diante do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Quem tem paz de espírito, com pecado escondido dentro do coração, meus queridos? Aleluia. Quem tem paz de espírito? Davi perdeu tudo isto. Aleluia. Além de tudo isto, ele experimentou a culpa, ele experimentou o tormento divino no seu interior, como castigo divino. Louvado seja Deus. Pecado oculto é uma das coisas mais perigosas para derrubar o cristão da graça de Deus. Aleluia. Quando o cristão, não falo crente, mas falo cristão, quando ele peca, que quer esconder a sua culpa, quer esconder o seu pecado, meus queridos, a primeira coisa que ele foge, que ele deixa de vir, era a igreja. Era a igreja. Porque aí ele tem medo, ou ela tem medo que alguém se levante em profecia. Deus usa alguém na igreja com uma mensagem profética e revela o seu pecado. E é assim que Deus faz mesmo. Aleluia. Deus ainda tem vasos, tem homens e mulheres dentro da sua igreja que Ele usa para revelar o oculto no meio do seu povo. Aleluia. A pessoa fica com medo. Louvado seja Deus. Fica temeroso. Aleluia. Depois de tudo isto, mais tarde, ele pôde dizer no versículo de número 5: ah, Senhor, quando ele reconheceu as suas misérias, quando ele reconheceu o seu pecado, porque feliz do homem, feliz da mulher, do moço e da moça, que quando peca, meus queridos, que quando reconhece a sua culpa, aleluia, confessa, se humilha perante o Senhor e pede misericórdia de Deus. Aí mais tarde, quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, aleluia, agora ele diz: Senhor, agora eu confessei o meu pecado e a minha maldade eu não me cobri, porque tu me perdoaste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer e confessar os nossos pecados ocultos com o coração sincero e arrependido sempre nos traz perdão e favor da parte de Deus. Aleluia. A remoção das nossas culpas é a dádiva de Deus e da sua presença
dissemos: Deus, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas misérias. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Mas tem pessoa que peca, meus queridos, não confessa para ninguém. E muitas vezes, aleluia, nós pensamos que pecado é só adultério, pecado é só roubo, pecado é só assassinato. Não, irmãos. Tem muitos pecados que nós precisamos confessar diante de Deus e nós não confessamos. Aleluia. Um dos pecados que a Bíblia mais fala é a falta de amor ao nosso próximo, é a falta de amor ao nosso irmão na igreja, a falta de amor com a nossa irmã na igreja. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Jesus, ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele mandou nós amar os nossos inimigos. Mas como que eu vou amar aqueles que me fizeram mal, aqueles que me insultaram, aqueles que falaram de mim? Como que eu vou amar essa pessoa? Mas é ordem do mestre: amai os vossos inimigos. Será que nós estamos assim? Estamos enquadrados nesse versículo nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando nós não confessamos a Deus os nossos pecados ocultos, Ele não nos dá o seu perdão, meus queridos. Aleluia. Mas quando nós confessamos, Ele nos faz duas promessas maravilhosas. Ele nos diz no versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E mais ainda Ele diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Bom quando aonde nós pisamos, os olhos do Senhor estejam sobre a nossa vida, esteja sobre mim, sobre você. Louvado seja o Senhor nosso Deus nesta noite. O Senhor promete instruir, guiar o crente perdoado, que chegou a Ele com o coração arrependido, um coração contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o crente perdoado, ele pode confiar no Senhor. Agora o crente perdoado, ele pode se regozijar no Senhor. Aleluia. Agora o crente perdoado, ele pode cantar ao Senhor. Por quê? Porque o seu coração agora está purificado. O seu coração agora está lavado pelo poder do sangue de Jesus. Não existe mais nada oculto dentro dele e dentro dela, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Mas para isso nós temos que confessar a Deus as nossas culpas, as nossas falhas, as nossas misérias. Aleluia. Glória a Deus. As únicas pessoas que têm a verdadeira felicidade em servir a Deus são aqueles que receberam do Senhor o perdão dos seus pecados. Tem pessoas que se dizem crentes, estão na igreja, mas não são felizes, irmãos. Não têm felicidade em servir a Deus. Por quê, pastor? Porque nunca se dobraram diante de Deus para confessar o seu pecado. Aleluia. Nunca pediram perdão das suas culpas. Aí tudo é tristeza na sua vida. É uma vida cheia de problemas. Tem problema no lar, tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema na igreja. Por quê? Porque nunca confessou o seu pecado a Deus. E são até enfermos, tanto espiritual como fisicamente. Certa vez tinha uma irmã bem crente, mas ela discutiu com uma pessoa, ela discutiu com uma irmã, e aquela irmã, ela ficou doente, ela adoeceu, para morrer mesmo.
E um dia, quando ela estava à beira da morte, mas ela ainda conversava, ela mandou chamar o pastor da igreja. Chame aqui o meu pastor. Eu quero que ele ore por mim, para que Deus ou me tire desta situação, ou me leve para a glória o quanto antes, porque chega de eu sofrer aqui no fundo desta cama. E o pastor, um homem de Deus, chegou lá, antes de orar por ela, Deus revelou, aleluia, para ele, que ela tinha algo oculto dentro do coração, ela tinha pecado contra alguém, e ela não confessou, estava ali, brotando uma raiz de amargura dentro do coração dela. E o pastor, antes de orar por ela, disse assim: minha irmã, nós vamos orar o Pai Nosso. A senhora ora comigo? Ela disse: oro. E o pastor disse: então vamos orar. Ele começou: Pai Nosso, e ela junto, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ela repetindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. E ela orando junto: dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas aí ela parou, ela não orou mais, ela travou. Ela não repetiu estas palavras: como nós perdoamos os nossos devedores. Ela parou, ela não falou mais. E o pastor disse: o que foi, irmã? Ela disse: eu não posso pronunciar esta palavra. Por quê, irmã? Porque eu tenho uma raiz de amargura dentro do meu coração contra a irmã fulana de tal, dentro da igreja. Aleluia. E o pastor mandou chamar a irmã, e vieram, se abraçaram, choraram, se perdoaram, e agora ela podia dizer: Senhor, perdoa-me como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Aleluia, perdoa-me também, Senhor. Será que todos nós aqui, irmãos e irmãs, podemos orar o Pai Nosso? Aleluia. Será que nós podemos orar o Pai Nosso? Ou quando chega nessa palavra: perdoa aqueles que nos ofenderam, nós travamos, nós paramos, porque temos raiz de amargura, temos pecado escondido dentro do nosso coração, e não podemos orar o Pai Nosso. Você pode orar o Pai Nosso nesta noite? Glória a Deus. Você pode orar o Pai Nosso nesta noite? Só assim não, meu Deus do céu, só assim, só um sinalzinho, não. Nós podemos orar o Pai Nosso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que se dizem cristãos, meus queridos, estão na igreja, aleluia, mas não são felizes, como eu já disse, porque nunca se dobraram diante do Senhor para confessar as suas culpas. Acham que são os bons, acham que são infalíveis, são queixo duro, acham que nunca precisam se humilhar diante do Senhor. Aí tudo é tristeza na sua vida. Aleluia, é uma vida cheia de problemas. Tem problema no lar, na família. Aleluia, porque nunca confessou o seu pecado. Aleluia, e o diabo não quer mesmo que a pessoa confesse. Aleluia, porque ele quer ver a pessoa sofrer e até mesmo morrer e ir para a perdição eterna. Tem pessoas que escondem pecado até morrer, meus queridos, até a morte, e não confessam e morrem e perdem a salvação. Outros não confessam e não vêm mais na igreja, ficam intocados dentro de casa. Aleluia! Outros fogem quando vê os crentes, quando encontram os crentes na rua, querem se esconder. A primeira coisa que o cristão faz quando ele peca, meus queridos, é querer se esconder de Deus e dos crentes da igreja. Quer procurar um subterfúgio para ele ou para ela, quer
ficar sozinho, quer solidão, quer, oh meu Deus, que tristeza. Adão e Eva, quando pecaram também, quiseram se esconder, aleluia, se esconder de Deus, aleluia, mas lá mesmo escondido, eles ouviram a voz de Deus chamando por eles, aleluia. A voz de Deus soou forte naquele jardim, dizendo: Adão, aonde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, só que Adão não estava mais no lugar de costume, aonde Deus sempre se encontrava com ele. Tem pessoas morrendo espiritualmente dentro de casa, meus queridos. Pessoas que se dizem cristãos estão morrendo espiritualmente dentro de casa, aleluia, porque não querem se humilhar, não querem confessar suas culpas, não vêm mais na igreja, não buscam mais a Deus. Tristeza. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nesta noite, de cada um de nós que aqui estamos na casa do Senhor nesta noite, aleluia, porque quando o cristão oculta pecado na sua vida, ele sai do seu lugar, aleluia. Se ele tenta ficar, mas só por pouco tempo, ou ele confessa, ou ele foge do seu lugar, ou ele foge da igreja. Sabe por que tudo isso acontece, irmãos? Porque a culpa do seu pecado pesa sobre a sua vida, e ele vive assim muitas vezes até morrer, mas não confessa, como eu já disse. Só que não adianta fugir, não adianta se esconder da presença do Senhor, porque pecado oculto está sempre diante de Deus. Os nossos pecados ocultos estão sempre diante de Deus. Davi queria fugir, Davi queria se esconder, mas o seu pecado estava sempre diante dele. Ele dizia: eu não posso fugir, eu não posso me esconder, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós estamos lá no nosso trabalho, meus queridos? Como é que nós estamos quando nós estamos fora da igreja, ou nós não estamos no culto? Porque no culto tem pessoas que são uma coisa, mas lá fora são outra totalmente diferente, se transformam. Aleluia. Como é que nós estamos? Eu não tenho, mas para quem tem, aleluia, o seu notebook, o seu computador, quando você está sozinho, sozinha no quarto, aleluia, como é que você está ali? Quem você está acionando? O Ramaga sorri de mandar. Com quem você está conversando? O que você está vendo? O que você está digerindo para dentro de você? Aleluia, aleluia. Não adianta esconder. Pode esconder de mim, pode esconder dos obreiros, pode esconder da igreja. Agora eu quero ver você esconder de Deus. Eu quero ver esconder de Deus. Eu queria essa igreja superlotada hoje, meus queridos. Aleluia. Eu sei que teria pessoas que iam se torcer no banco e clamar pela misericórdia de Deus para a sua vida, porque pecado oculto mata espiritualmente, fisicamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha razão em dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, e muita gente tem morrido espiritualmente, fisicamente, por causa de pecado escondido na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Tem pessoas que lá nas ocultas
na internet, no notebook, no Face, como dizem, só aciona a mulher. Só aciona a mulher. Só quero falar com ela. Ou vice-versa. Aleluia. Ou vice-versa. Como é que nós estamos lá, irmãos? Lá no nosso quarto. Lá no nosso secreto. A tua esposa sabe quem você está acionando. O teu esposo sabe quem você está acionando. Ele sabe. Ela sabe. Aleluia. O que você está vendo? Ela pode não estar vendo, ele pode não estar vendo, mas Deus vê tudo. O Senhor vê, e nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Se tem uma coisa que o crente tem que tomar cuidado, meus queridos, é com essa tal de internet. Ela tanto abençoa como amaldiçoa. Ela mais amaldiçoa do que abençoa. Aleluia. Ela mais destrói do que ela edifica. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que tomar cuidado. Hoje tem muitos casais separados, lares destruídos por causa dessa tal internet, por causa desse tal Facebook, meus queridos. Aleluia. Por causa desse tal WhatsApp, essas coisas que servem de arma para destruir a vida do cristão, a vida do crente, quando ele perde o temor a Deus, quando ela perde o temor a Deus. É verdade. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Chegou a hora de parar, meus queridos irmãos. Aleluia. O crente que confessa o seu pecado e recebe o perdão de Deus, ele ou ela volta a ter uma profunda comunhão com Deus. Aleluia. Quando a pessoa confessa o seu pecado a Deus, agora ela sente, ele sente o Senhor perto dele ou perto dela. Antes não sentia mais, mas agora sente. Sabe por quê, meus queridos? Que não sentia mais Deus perto dele ou perto dela. Porque Isaías nos diz no capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados ocultos, eles nos separam do Senhor. E aí Deus não ouve mais as nossas orações. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou deixar o restante da mensagem para a próxima terça-feira. Vou marcar aqui onde eu parei. Aleluia, quem sabe vai ter mais gente na igreja. Terça-feira, pecado oculto destrói a nossa vida espiritual diante do Senhor. Davi quis esconder, mas não adianta, meus queridos. A Bíblia diz que aquele ou aquela que usa de engano não fica dentro da minha casa. Aleluia. Por isso que tem muitos cristãos perambulando de um lado para outro, não sabem para onde vão, não sabem aonde ficam, não sabem aonde vão estacionar para servir a Deus, para buscar o Senhor, porque tem algo oculto dentro dele, algo oculto dentro dela. Mas o crente que tem paz, o crente que tem alegria, o crente que tem comunhão com Deus, ele vem para a igreja, senta na igreja, ouve Deus falar com ele, ouve Deus falar com ela, e o que ele faz e o que ela faz é glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus, porque não tem nada a temer. Crente que tem paz com Deus não tem nada a temer. Não, Deus pode falar da maneira que ele queira falar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas quando o chapéu serve, meus queridos, aleluia, aí baixa a cabeça, rói e o culto inteiro, né? E faz de conta que a mensagem não é com ele, que a mensagem não é com ela, fica ali discretamente. Não é para mim, é para o fulano, é para fulano. Não, é para você mesmo, que Deus
Deus está falando aqui nesta noite é com você mesmo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E não adianta esconder, não adianta. Não adianta, meus queridos. Aleluia! Quem usa de engano, como eu já disse, não permanece. Pode ficar, mas aos estramulhão, como eu passo. Aos estramulhão, dentro da casa de Deus. Mas que Deus não abençoa a vida dele, a vida dela não abençoa, não. Aleluia! Porque tem algo lá dentro escondido, que precisa ser confessado, que precisa ser revelado. Davi dizia: enquanto eu não confessei a ti o meu pecado, este mesmo pecado estava sempre diante de mim. Aleluia. Como é que nós estamos nesta noite, queridos irmãos? Ainda temos comunhão com Deus? Ainda temos comunhão com Deus? Eu não estou falando só para a nave da igreja, não estou falando para nós aqui. Ainda temos comunhão com Deus? Não. Ainda temos comunhão com Deus? Dá para levantar a mão para o céu e dizer: eu ainda tenho comunhão contigo, Senhor. Eu ainda tenho, porque eu não tenho nada a esconder. Aleluia. Eu não trago a minha irmã, eu não trago o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, não. Eu não falo mal de quem quer que seja na igreja. Não, não, não. Para mim são todos iguais, são todos meus irmãos, são todos meus amigos. É assim? É assim? Aleluia. Eu sei o que eu vejo na internet, eu sei o que eu adiciono na internet, eu sei. Cristão é assim. Eu não tenho nada a ocultar da minha esposa, do meu esposo. Não, não. Não tenho nada. Eu sou transparente, o crente ele é transparente. O crente ele não teme nada, meus queridos. Quando ele não deve, tem um ditado que diz: quem não deve não teme. Né, Samuel? Tem um ditado que diz que quem não deve não teme. Aleluia! Mas eu estou vendo pessoas quietinhas aqui, se mosqueando na cadeira, no banco, dizendo: será que é comigo que Deus está falando? É com você, é com nós. Aleluia! Uns Deus adverte, outros Deus fala. Cuidado, meu. Cuidado com as coisas de Deus. Cuidado com a tua vida espiritual. Cuidado. Vamos ter cuidado com a nossa vida espiritual, para não estragarmos a nossa comunhão com Deus por uma mínima coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus voltar agora, antes do amém deste culto, queridos irmãos, vamos subir. Estamos prontos? Estamos prontos? Estamos prontos? Estamos prontos? Vamos se pôr de pé. Aleluia. Enquanto eu não confessei o meu pecado, esse mesmo pecado estava sempre diante de mim. Terça-feira nós vamos dar continuidade nesta mensagem. E eu quero perguntar nesta noite: aonde está aquele irmão, aquela irmã que Deus falou com você aqui nesta noite, e você quer sair do seu lugar agora? Quer dizer: Deus, eu preciso do teu perdão na minha vida. Não é feio não, irmãos. Não é feio não. Feio é não pedir perdão para Deus. Feio é não clamar pela misericórdia de Deus para a nossa vida. E eu quero perguntar: onde é que está aquele irmão, aquela irmã que Deus falou com você aqui nesta noite? Eu sei que Deus não falou para essas quatro paredes aqui não. Deus falou aqui nesta noite. O Espírito Santo convida você para sair do seu lugar agora e chegar aqui perante o altar do Senhor. Com nós também aqui, irmãos. Com nós também. Nós também, não é só lá não, é nós também, é nós. E não é só o Tiago que precisa da misericórdia de Deus. Tem muito mais pessoas aqui que precisam da grande misericórdia de Deus.
Você não quer vir? Você não quer vir? Você não quer o perdão de Deus para a sua vida? Enquanto você se cala, as suas culpas, as suas misérias vão estar sempre diante de você. Não tem mais ninguém? Onde está a segunda pessoa? Que dó. Que dó, meus irmãos. Pessoas aqui precisariam descer e sair do seu lugar nesta noite. Deus está insistindo com alguém aqui nesta noite.